A mobilidade permeia vários ambientes. A mobilidade é um direito crucial. A mobilidade, eu acho que ela diz muito sobre a questão do acesso à cidade. Se você parar para reparar, a mobilidade ela está em quase todo momento, né? Você pôs o pé para fora da sua casa, você está pensando em mobilidade, de como você vai se deslocar e como você vai acessar os lugares que você precisa. A mobilidade é você poder seguir de um ponto ao outro de uma maneira que seja agradável, né? A mobilidade tem que ser saudável, né? São Paulo é uma das maiores e mais amplas cidades do mundo. Somado à sua região metropolitana, totalizamos mais de 22 milhões de habitantes, vivendo numa mega cidade que produz e reproduz, em seus espaços urbanos, as desigualdades resultantes de processos históricos estruturais na ocupação urbana. Sem planejamento, acumulando problemas de acesso que evidenciam as limitações, principalmente nas questões de classe, gênero e raça nos territórios. Olha, a história de São Miguel é muito longa, né? Começando lá com a questão indígena, né? E São Miguel ficou conhecido também porque era um caminho para o Rio de Janeiro, né? A gente tem hoje em dia um patrimônio do século XVI, uma igreja que tem um contexto muito grande da questão indígena. E então, por conta de uma questão nordestina que veio e ocupou aqui, as pessoas que emigravam de outros estados, e aí por isso que chamam Praça do Forró. Mas também teve questões também anteriores de japoneses com chácaras e tal. A história de São Miguel é muito ampla, né? Para que tenhamos a sensação de estarmos na mesma cidade, deveria ser fácil o trânsito. Porque a cidade é atravessada por necessidades, ideias, visões diferentes e concordantes de mobilidade. Para mim, mobilidade resume tudo, assim. Não só a questão do trânsito de um lugar para uma finalidade específica, mas Para o existir, o desenvolver-se socialmente de todas as pessoas. Quando a gente olha para a periferia, é claro, cristalino, que esse direito é negado. Então, quando você pega um trem, um ônibus, você não quer estar naquele lugar, né? pensando em linhas mais propositivas de gente que fala o que é o direito à cidade, é construir um lugar onde esses espaços sejam pensados por uma pluralidade de corpos, né? Dentre outros direitos negados à sociedade, a mobilidade é um deles. O direito de ir e vir. Nós temos uma mobilidade excludente, que ao invés de interagir, que ao invés de integrar, ela exclui. Ela já começa a fazer essa segregação. Então, mobilidade, para mim, ela se resume à facilidade do acesso. Você tem que sair da onde você está, né, e pensar como você vai chegar. Se eu quero ir num teatro, eu não penso só, nossa, legal, vou no teatro. Eu tenho que pensar quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse teatro, qual vai ser o meio, se eu vou de carro, se eu vou de metrô. Mobilidade, além de acessos e deslocamentos para expansão das relações sociais, econômicas e cidadãs, soma o direito à cidade como uma prática interseccional ao espaço urbano. Item transformador das pessoas, afetando também modificações nas ruas, nos bairros, na cidade. Coletivo social atuando no processo de urbanização e usufruindo dos serviços básicos como educação, saúde, lazer, trabalho, transporte, ofertados localmente, criam condições humano-sociais, transpondo obstáculos impeditivos a uma mobilidade urbana humanizadora. Meus apontamentos seriam no sentido de fazer uma crítica mais sistêmica, porque eu acho que seria impossível a gente pensar mobilidade apartada de outros setores da vida social, como a cultura, que é uma ferramenta de embate, que é uma ferramenta de nos colocar enquanto sujeitos políticos, da questão dos empregos também, porque a gente precisa, enfim, comer, morar. Por exemplo, aqui a gente tem uma linha de ônibus para o metrô, e essa linha de ônibus está sempre lotada. Para dizer que não, a gente tem uma para o metrô e uma para o terminal de ônibus, que ia até o Parque Dom Pedro, não vai mais,
E é uma por uma vila enorme, a Vila Curuçá é enorme. E o povo aceita. Assim, se você perguntar para qualquer pessoa nessa rua, ela vai reclamar dessa linha, mas reclama entre a gente aqui. As pessoas não sabem ainda o canal para buscar uma melhora maior. Eu sempre falo do lugar que pedala, o lugar que não pedala, mas uma linha separa as pessoas, né? Queria muito ver a galera da Curuçá pedalando, do IP, não que não pedale, mas poderiam pedalar muito mais. Assim como se pedala no Jardim Helena, Vila Mara, Jardim Romano. A gente sabe que tem uma questão geográfica, mas a gente sabe que tem uma questão também financeira, que a gente sabe que a galera pedala nessa região porque também não tem todos os ônibus como tem na Marechal para lá, Avenida Marechal Tito. É importante que os bairros entre si criem uma ponte e todos pedalem, né? O transporte público com a integração com a bicicleta por aqui, ele quase que não existe. O que existe assim, são as pessoas que têm bike, principalmente homens, que trabalham com mecânica, trabalham em mercados, trabalham em escolas, alguns professores. Essa galera utiliza a bicicleta para ir trabalhar. Agora, como integração, ela é mínima. Não tem um bicicletário aqui, deveria se ter um bicicletário. Eu uso a bicicleta como lazer, mas para mobilidade não, para ir para o centro principalmente não, porque leva toda essa questão de, eu chego até um certo ponto de bicicleta, mas daí ainda é muito longe para mim seguir de bicicleta. Pensando a bicicleta como uma ferramenta de acessar a cidade, ela é uma ótima ferramenta, mas ainda assim, pensando na minha questão de vivência, assim, talvez a bicicleta ela apareça também nesse contexto de estar transitando e talvez me sentir ainda mais fragilizado com ela. A gente vê a cada dia, a cada criança portadora de alguma deficiência ser privada dos seus direitos à saúde, do seu direito a diversos serviços tão fundamentais, por conta dessa questão da acessibilidade. Poder caminhar, pedalar, se deslocar livremente de um ponto a outro com bem-estar e prazer, traz a sensação em ter atendida às necessidades de transporte, segurança, valorização e respeito às pessoas do território. São fatores que atravessam o direito à cidade, cidade que ainda é excludente e segregada. De transporte, a gente tem as linhas de ônibus que levam até o metrô e a gente tem a estação de trem que fica relativamente perto, dá para ir a pé, uns 20 minutos de caminhada. Do metrô para frente ainda é mais 1 hora para chegar no centro. Quando há necessidade de usar trem, ônibus, me passa uma questão de... Primeiro, uma questão de classe, né? Pensar que os transportes públicos estão caros e são colocados de uma maneira de baixa qualidade. Isso impede muito o nosso trânsito. Ruas que não têm asfalto, ruas sem acesso algum, escadas enormes. E a gente olha essa visão do governo sobre acessibilidade, nossa, mas que coisa linda. E tem a pista de bicicleta. Mas isso não é real para nós aqui na comunidade. Não é real para as pessoas da periferia. Aonde a gente mora na Cidade Nova, já aconteceram vários atropelamentos de ciclistas, principalmente os mais velhos. Não foi 1 ou 2 vezes e com mortes na área onde é que ficam os ônibus aqui na Cidade Nova, porque tem um terminal muito antigo aqui e a gente já teve esses problemas aqui. O processo de ocupação dos territórios traz fatores tangíveis às pessoas e às áreas ambientalmente sensíveis, gerando riscos à comunidade. Precisamos promover debates sobre direitos, acessos, formas de transitar no campo da gestão de trânsito, do desenvolvimento urbano e territorial, políticas de urbanismo e inclusão social, tentando sempre equalizar questões de gênero, raça e classe social. Como que a gente pode ver a cidade como um espaço de disputa também, né? Um espaço que deixa marcas, que constrói marcas, que é um espaço que também nos possibilita a construção de um lugar onde a gente consiga atuar e deixar essas marcas, como eu disse, um pouco da nossa perspectiva, como a gente pode participar na construção dela, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa, de fato, estar nesse espaço discutindo isso, né?
Massa, hein, mano? Da hora, da hora esse episódio, né, dessa websérie. Só queria falar também, né, antes da gente começar a trocar ideia, que o Cine tá sendo uma ação fomentada aí pela 5ª edição da Lei de Fomento à Periferia, uma lei que a gente acessou aí enquanto Movimento Cultural Hermelino Matarazzo. Então essa é uma ação aí financiada por esse edital, mega importante, construído aí a muitas mãos pelos movimentos periféricos da cidade. E aí a gente está aqui com o Ivanildo, né? O Ivanildo é uma das pessoas que participou aí, deu depoimento no filme, né? Falou aí sobre a vivência dele. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente como que começou essa sua atuação com a bicicleta, né? Como que começou essa relação e com o território, né? Você é da Cidade Nova, sempre morou lá, e como que começou, o que te levou a bike, né? Como meio de transporte, né? Salve, agradecer de novo aqui a oportunidade que vocês estão abrindo para a gente falar de um tema tão importante como esse, que é o direito à mobilidade. Mandar um abraço para o Yuri, para a Jo, para a Juliana, para o Gabriel. A minha relação com a bike ela começou ainda nos anos 80. Eu tive a oportunidade de aprender a andar de bicicleta na rua de casa. E aí ela se estendeu até hoje. Como a gente estava batendo papo anteriormente de maneira descontraída, infelizmente muitos jovens agora não estão tendo essa oportunidade de aprender a andar de bicicleta na rua, que é um assunto muito interessante que toca o direito à mobilidade. E eu ainda usufruí de um direito à brincadeira. Sim. Eu vi que você citou alguns casos de atropelamento, né, que aconteceram lá na Cidade Nova. Como que está isso hoje, né? Ainda está na mesma situação? Como que você enxerga essa evolução, já que você está lá desde a década de 80, né, mano? Desde lá até hoje, praticante, né, ciclista, cicloativista. Como que você enxerga essas mudanças? A gente tem caminhado, tem avançado? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, mesmo com a ciclofaixa, mesmo com a ciclovia, as ruas, as pistas, elas são mais locais de luta, de disputa, do que de lazer. Infelizmente, a rua ela é entendida como uma pista, e numa pista você tem competição, você não tem respeito, pelo contrário, você tem desrespeito. Então, atropelamentos na Cidade Nova ou em outras localidades lá, infelizmente, continuam acontecendo com ciclistas. Com ciclistas mais experientes e com ciclistas mais jovens. E a bicicleta, ela é um símbolo de liberdade, mas a gente precisa entender sobre vários pontos de vista esse símbolo de liberdade, porque alguns realmente usufruem muito bem da bike e outros não. Na periferia não é assim. Eu percebi que nesse filme que a gente viu agora, tem algumas cenas que são feitas lá em São Miguel, né? Mostra ali a Praça do Forró, a estação, e aí em contrapartida tem algumas cenas que é quando a Jo tá falando lá do Butantã. Dá um contraste bem, bem grande, assim, não sei se foi intencional do vídeo, né? Mas a gente vê esse contraste, né? E aí eu queria aqui entender um pouco como você vê isso nessa questão até do próprio tema do episódio e do tema do que a gente está conversando hoje, do direito à cidade, né? Você acha que a bicicleta ela é um meio de você conseguir acesso à cidade e como que se dá essas diferenças entre esses dois territórios que apareceram, mas no geral entre esses territórios mais ricos na cidade e os territórios periféricos? Sim, eu gostaria de começar iniciando pela questão do respeito. Quem está andando naquela bike? É um ciclista que trabalha com a bike? É alguém que anda com uma bike importada e aí tem todas as condições de ter um equipamento, e ele anda num outro ritmo? Assim, eu não estou julgando a condição de quem usa o veículo, mas a situação em que ele se encontra. Porque quando a gente tem pessoas que trabalham com bike, as pessoas que trabalham com entrega, principalmente com o avanço dessas entregas, porque trabalho com entrega de bike não é uma coisa nova. As pessoas entregavam água, as pessoas entregavam pão, jornal, mas alimento, assim, em larga escala e outros produtos é agora, há pouco tempo. E quando eu tenho amigos que trabalham como entregadores,
Então, o assunto que gira em torno não são dos mais felizes, principalmente aqui na Zona Leste. A pessoa trabalha o dia todo lá no centro, coloca a bike no ônibus, dorme e quando ela acorda a bicicleta foi roubada. Uma bicicleta que às vezes ele precisa dar um talento, como se diz na periferia, para ela oferecer condições de ele trabalhar de maneira mais adequada. Mas quando você tem uma bike que é importada e você pode transitar por uma ciclofaixa, uma ciclovia sinalizada e as pessoas param para você passar e a pessoa também para, mas ela está com o equipamento adequado, sinalizado, capacete. Então essas diferenças na cidade elas são gritantes. E a gente precisa equilibrar, porque é um direito à cidade. Então os territórios apresentam uma diferença que chega a ser insana. A gente pode falar dessa maneira. Pode crer, mano. Eu comecei a andar mais com a bike também recentemente, faz na verdade acho que uns 3 ou 4 anos que eu comecei a usar, que eu digo andar, que é no sentido de utilizar ela como meio de transporte, porque eu sempre andei, mas muito naquela visão que passa no filme mesmo. Pra mim era um lazer, tá ligado? Eu pegava a bike, às vezes na casa da minha avó, ficava subindo e descendo na mesma rua, que era nesse mesmo esquema que a gente tava conversando antes também, de ser rua de lazer, né? E aí eu ficava andando com ela e pra mim era dando um peão ali, brincando. Aí faz uns 3, 4 anos, acho que muito por influência até do meu irmão também, que o meu irmão já fez trajetos, tipo, já foi daqui pra Paraibuna, pra Botucatu de bike, tá ligado? E aí, muito por influência até dele, eu comecei a entender que também a bike pode ser um meio de transporte. E aí eu comecei a utilizar ela para fazer deslocamentos mesmo, né? Seja de trabalho. Então, vinha de São Miguel para cá, da Ponte Rasa para cá, para Ermelino, né? Agora minha companheira está morando no Belém também, fico fazendo esses deslocamentos do Belém para cá. E eu percebo muito que, tipo, eu não peguei essa época, tá ligado? Que a galera que já tá há mais tempo andando de bike, que não tinha nada, né? Tipo, hoje a gente tem um pouquinho, tem essas ciclovias, tem algumas ciclofaixas, a gente já tem, querendo ou não, uma disputa mais acirrada, mas que faz com que muitos motoristas já estejam mais conscientes, né, de que pode ter ciclista. Então, eu nem imagino como era antes, porque para mim hoje já é um caos, eu já acho hoje mega difícil, eu já acho as ciclovias que a gente tem totalmente degradadas, tá ligado? Tipo, aqui em Ermelino mesmo, foi feita uma extensão ali na Avenida Cis Ribeiro, obra de eleição, né? Um pouquinho antes da eleição foi feita, aí chegou da Cis Ribeiro, antes a ciclovia acabava ali na USP Leste. Aí agora eles fizeram ela todinha até a Marginal, né? Aí ou para Gabriela Mistral ali, ou para entrar para Marginal. Cara, deu 3 meses, 2 meses depois da obra dos caras terem feito essa extensão, a ciclovia já estava esburacada. Tipo, você via que o asfalto era um asfalto de péssima qualidade, areia saindo do asfalto, tá ligado? Tipo, na primeira chuva que deu, o asfalto já começou a se desfazer. Então, hoje eu já acho muita treta você ir pra rua de bike. Eu já acho que assim, eu que faço isso, tipo, toda semana, pelo menos eu faço alguns deslocamentos, às vezes 15 km de bike, mas eu já acho, dentro de ciclovia, quase o caminho todo dentro da ciclovia, Assis Ribeiro, aí pego ali o único trecho Gabriela Mistral, às vezes, um trechinho da Radial, ou quando eu vou para São Miguel, só ali na parte da Marginal também, da Marechal, que eu não pego ciclovia, mas aqui Assis Ribeiro todinha tem também. E hoje eu já acho muita treta, eu nem imagino, eu queria até que você falasse um pouco como que eram esses desafios de você andar de bike numa cidade que não tinha cultura nenhuma, entendimento nenhum sobre bike como mobilidade, e esse trampo de você estar na rua, esse corpo na rua com a bike, e na real disputando espaço ali com o carro, com a moto, ou às vezes com o ônibus, tá ligado? Como que é esse processo, desde essa época aí da década de 80? Ainda na década de 80, no finalzinho da década de 80, começo de 90, lá em São Miguel a gente tinha uma pista de bicicross, que foi através de um movimento nosso. Tal. Era difícil, já naquela época, você andar de bike, por exemplo, você sair da Cidade Nova e ir até o Morumbizinho. Você sair da Cidade Nova e ir até Ermelino. Então, a gente, através de um movimento, a gente conseguiu criar a nossa primeira pista de bicicross ainda no final dos anos 80. As pessoas andavam muito de Caloi 10. Mas por que a Caloi 10 era uma bicicleta e uma
Ela representava um estilo de vida. E por que a Caloi 10? Porque a Caloi 10 era uma bicicleta esportiva e como esporte estava nas Olimpíadas. Mas mesmo sendo uma bicicleta e um símbolo que remete a esporte, naquele tempo já havia uma disputa pelo espaço. Porque é uma pista. Mas assim, o que eu vou falar agora para quem anda de skate, ou andou de skate, sabe que algumas coisas elas são tão gostosas que você vai para a rua para andar. Porque você está com a sua turma, você gosta de fazer aquele exercício, então você pega seu skate e você vai para a rua. Você pega a sua bicicleta de cross, de fazer manobras e vai para a rua. É perigoso. Continua sendo perigoso. E é mais perigoso ainda. Assim, as pessoas não imaginam. Você ressaltou bem que você começou a andar agora e você viu que falta manutenção. Então, falta manutenção e falta consciência. Se a gente juntar esses dois aspectos e aí fizer uma pesquisa, é fácil descobrir. Alguém recentemente foi atropelado? Teve alguma morte grave aí recentemente envolvendo ciclistas? A gente volta e meia tá na mídia aí, ou num bate-papo informal, no Zap. Gente, fulano foi atropelado. E como aconteceu? Das piores maneiras possíveis. Então, a pista precisa de manutenção e a gente precisa de educação de trânsito. A gente precisa de educação de trânsito correndo, porque o tema do filme é direito à cidade, né? Então, o direito à cidade é só o carro que pode usar a pista? E o cidadão? E o skatista? E o ciclista? Que direito à mobilidade é esse? Uma das moradoras ali do La Pena, ela fala sobre o direito à cidade e o direito à mobilidade no Jardim La Pena. Então, assim, lá as pessoas elas usam muito a bicicleta, mas é mais um símbolo de resistência, de levar a vida para frente, de mostrar, olha, nós estamos aqui, do que um símbolo lúdico. Ali é resistência pura. Não deixa de ser lúdico, claro, mas assim, não é uma bicicleta que as pessoas usam para praticar esporte. É outro contexto, né? Não é esse contexto de lazer. E é realmente isso, né? Tipo, é um risco, né? Parece que eu tenho consciência disso toda vez que eu pego minha bike. Aí, tipo, depois que eu comecei a entender que aquilo é um meio de transporte também, entender o lance do uso de capacete, da importância desses equipamentos, tá ligado? Então, tudo isso, para mim, mudou muito o meu pensamento. Hoje eu consigo me relacionar com a cidade de uma forma muito diferente a partir da bike. Eu consigo visualizar a cidade de uma forma diferente, eu consigo entender as distâncias, e uma coisa que a gente nunca tinha parado para pensar quando eu me movimentava ou de ônibus, de metrô, de carro, e é uma questão também que fala no filme, é a questão geográfica da cidade, né? A questão de onde é plano, né? E aí o exemplo que ele dá eu acho muito louco, tipo São Miguel. Não sei se também por isso, mas São Miguel é um bairro, acho que é o bairro que mais pedala, né? Existe essa estatística, ou durante algum ano, 2018 ou 2019, foi o bairro onde mais se pedala em São Paulo, né? E aí muito por conta do Jardim La Pena, por conta do Jardim Helena, e que não né? A gente fala muito sobre isso aqui, não é um pedalar do lazer, não é um pedalar do praticar um esporte, não é esse pedalar do cicloativismo, como muitas vezes a gente vê sendo levantado. Claro que é importante, mas ali é um pedalar por necessidade, porque é a forma que eu tenho de chegar até o trem, a forma que eu tenho de chegar, de me locomover mesmo, às vezes é a única forma, tá ligado? E aí eu acho muito louco isso, e mesmo em São Miguel sendo esse marco, a gente tem esse lance da Vila Curuçá, né, que fala, e eu acho isso muito interessante, né, tipo, mesmo sendo esse bairro, tanto La Pena quanto o Jardim Helena, são locais onde a gente tem margens, né? São margens do Tietê, são locais muito planos, então também isso acaba favorecendo. E a Curuçá já é um pouco mais de morros, né? Tem algumas subidas, né? Nesses trajetos aqui pela Zona Leste. Quem pedala por aqui, assim, Ermelino, Cangaíba, Penha, você chegar na Penha é um martírio, porque é muita subida, então todos esses olhares, para mim, também foram mudando muito em relação à cidade. Tipo, eu nunca tinha percebido, tipo, elevações, declives. Eu acho que isso também é uma coisa muito louca, assim, de se perceber, né? Como que nossa cidade é construída sobre morros, né? E como que isso passa muitas vezes desapercebido, né? E quando você está de bike,
não tem como você não perceber, né? A bicicleta, eu acho que ela oferece para a gente uma percepção de tempo diferente. Uma percepção de tempo que ela é mais inclusiva. Porque quando você transita de carro, parece, assim, quem dirige, você está cercado ali de uma proteção e é você e você. E você com a bike não, você percebe os outros. Um aspecto que é bacana que você tenha notado sobre a região que a gente mora e que no filme também é mostrado, é assim, como é que a gente tem espaços que podem ter um uso enorme de bikes, de bicicletas, mas a gente não consegue colocar em ação projetos e ações onde a população possa usufruir desses benefícios. Por que o poder público, por que falta mobilização para a gente enfrentar esse desafio? A bicicleta e o carro, existe uma oposição entre esses dois? Por que a gente não anda tanto de bicicleta? Já que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Sim, é muito louco pensar sobre isso, né? Eu até, esses tempos atrás, eu estava até também pensando o quanto isso se relaciona de uma certa forma com essa mesma discussão que a gente está vivendo agora na pandemia, né? Sobre o lance entre a vida e a economia. Então, recentemente, teve uma manifestação ali na Avenida Maria Luiza Americana, ali na Cidade Líder, aqui na ZL mesmo, de comerciantes e empresários ali da avenida que eram contra a implantação de uma ciclovia, porque, segundo eles, não daria para os clientes estacionarem, né? Enfim. E aí, cara, ao mesmo tempo, como a gente estava falando aqui agora, você ter uma ciclovia numa avenida como essa, onde a gente sabe que tem um trânsito de ciclistas gigantesco, é salvar vidas, né? Muitas vezes. Muitas vezes você ter uma estrutura viária adequada, você, na verdade, está salvando a vida de vários ciclistas, está evitando acidentes. Então, como que essa contraposição, né? Assim como você estava falando, será que o carro é inimigo da bicicleta? E, ao mesmo tempo, para mim, é muito parecida essa discussão, né? Você achar que uma ciclovia vai afetar negativamente a economia, quando muitas vezes, na verdade, já tem vários estudos também mostrando sobre a questão de como, às vezes, você tem uma ciclovia e o seu comércio se adaptar àquela ciclovia faz com que, na verdade, aumente muito a clientela, né? Eu mesmo, quando eu estou andando de bike, eu falo muito isso, eu estou andando de bike, mano, se eu vejo um boteco, um supermercado, qualquer estabelecimento que tem uma estrutura que eu consigo estacionar minha bike de uma forma segura, eu paro, cara. Tipo, eu vou guardar, eu vou ficar na mente, ó, mano, eu tô indo daqui da Ocupa para minha casa. No lugar tal, tem um comércio onde eu consigo parar e estacionar minha bike com segurança. Na primeira oportunidade que eu precisar de alguma coisa, eu vou naquele lugar, porque ele já é muito acessível para mim, né? Então, como que a gente às vezes fica preso nessas discussões, nesses conflitos, né? E aí, ao mesmo tempo, logo depois dessa manifestação que rolou lá na Cidade Líder, teve a contagem de ciclistas e a manifestação dos ciclistas e dos cicloativistas lá do bairro em favor da ciclovia. Mas eu acho também muito a gente está nesse tempo de conflitos e polarizações que às vezes nem existem, né, na verdade, se a gente parar para refletir um pouco. Quem não quer ter saúde, né? Todos querem e têm o direito a ter saúde. Se você usa um veículo que, ao mesmo tempo, ele te leva para um local, mas você faz um exercício do seu corpo, provavelmente um corpo sadio é um corpo que não vai ocupar um leito de hospital. Ou vai diminuir muito. E a pessoa vai ter um benefício de ter mais saúde. E, no contrário, o uso de um carro precisa de uma tecnologia que não seja poluente. Infelizmente, no Brasil, isso ainda está muito distante. Então, os atributos para o uso da bike, eles são enormes. É mais barato, é mais viável, é mais romântico. Economicamente, é possível desenvolver várias atividades com a bike. Assim, um aspecto que é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, eu estou falando em romantismo, mas assim, cita um caso, por exemplo. Por que na Itália as pessoas podem fazer roteiros culturais de bicicleta? Por que a gente da periferia não pode ter um roteiro cultural de bicicleta?
Cara, que da hora você falar isso, mano. Nem sei se você soube. No mês passado, aqui na Ocupação, a gente fez o primeiro Cultura no Grau. E a ideia foi exatamente essa, a gente fazer um roteiro cultural de bike pelo bairro, tipo, passando por pontos, não necessariamente pontos históricos que outras pessoas reconhecem, mas pontos que para nós, enquanto moradores e ciclistas do bairro, são importantes. E aí a gente fez o primeiro no mês de janeiro, mas a ideia é a gente ter um a cada um mês ou a cada 2 meses, é uma ação que ainda está sendo, né, tá nascendo aos poucos, mas a gente saiu aqui da Ocupação, a gente fez aqui pela Cis Ribeiro, chegamos ali na Vila Silvia e na Vila Cisper para conhecer a sede do Periferia Invisível, que é um coletivo cultural que já atua ali há 10 anos. Aí conhecemos o Estúdio Sigo Som, aproveitamos para passar ali no ponto do Jamaica, tá ligado? Que é Vocês fizeram um roteiro de poesia. Fizemos um roteiro cultural muito louco, tá ligado? E a gente tá muito nessa bala mesmo, tá ligado? De pegar essa visão que a bike nos proporciona, essa visão diferenciada sobre o território, sobre a cidade, e transformar isso, né, realidade. Disseminar isso e praticar cada vez mais, tá ligado? E é muito diferente você sair daqui de bike, você vai vendo o território, você vai conhecendo o lance que você falou do tempo. Eu não estava achando essa palavra, mas é exatamente isso. O tempo, quando você se desloca de bicicleta, é um tempo completamente diferente, tá ligado? Então, muito louco. Mano, eu vou dar uma lida aqui nos comentários da live. Vamos ver se a galera tá mandando perguntas aqui pra gente. Quem quiser aí dar um salve, fazer um comentário, fazer uma pergunta, só dá um salve aqui no nosso Facebook. Ó, a galera falando aqui, tem ciclovia feita no passado que já tá sem condição de uso. É isso mesmo que eu falei. Aí tá o Doug, tá aqui, a Yasmin, a Mara. Galera dando um salve geral. O skate ocupa a cidade de uma forma literal. E tem uma relação muito forte com a arquitetura da cidade, tá ligado? Da hora, bem louco esse comentário. Mano, o que eu ia te perguntar também é como foi pra você essa experiência de participar do filme, né, mano? Você falou que teve foi importante pra você, chegou num momento que você conheceu a Jo, como que foi esse convite? Felizmente foi um reencontro, né? Por acaso, sabe essas coisas da vida? Você trabalha num projeto, aí você vai num local, rever amigos, e aí, de repente, você topa com uma pessoa encantadora e brilhante como a Jo. E ela começa a falar, olha, está acontecendo isso, a gente quer fazer esse trabalho, estamos precisando de algumas pessoas, você pode ajudar? Vamos ajudar, porque tem a ver com vida. Eu queria tocar num ponto importante, que é o seguinte: a bicicleta como símbolo de contestação. Na Bahia, as mulheres que andam de bicicleta, seja em Salvador ou em Feira de Santana, elas não são muito bem vistas como são vistos os meninos que usam bicicletas. Então, tem alguns aspectos envolvendo a bicicleta que a gente precisa discutir e realçar, porque a bicicleta ela acabou sendo, durante um bom tempo, também um símbolo masculino. Ela não é um símbolo neutro, ela é um símbolo de visibilidade masculina. Então, assim, quando você vai para Salvador, você vai para Bahia, e aí você vê que uma mulher que anda de bicicleta, seja em Salvador, estou falando em Salvador, não é qualquer capital, ou Feira de Santana, que é uma cidade importante, elas não são bem vistas, isso demonstra que a gente precisa avançar um pouquinho mais. E o número de ciclistas femininas que são vítimas de atropelamento e outras coisas. Então, essas questões todas, de alguma maneira, são abordadas levemente no filme, porque assim, o filme é curto, mas assim, houve um trabalho anterior que tratava disso, que ainda continua em evidência. Porque um menino andando de bicicleta, ele pode ser elogiado. Uma menina que anda de bicicleta, será que ela é tão elogiada? Que tipo de elogio ela recebe? Então, a bicicleta ela precisa ser também observada nesses contextos. Recortes, né, mano? Sim. A Yasmin está perguntando aqui se você acha que existe alguma interação, uma certa coletividade aí, um certo respeito entre os ciclistas e os motociclistas, tá ligado? Como que você enxerga? Você acha que tem uma conexão?
quando você tá andando, você sente que tem um respeito? Como que é? Depende dos envolvidos. Se o ciclista andou de bicicleta ou anda de bicicleta, ele respeita. Mas o universo também dos motociclistas, que assim, ficam a sugestão de pauta de projeto, é um universo muito rico. E eu posso dizer, porque eu conheço muitos amigos que se tornaram e são motociclistas, que eles também sofrem muito com essa questão de ter que trabalhar com um veículo e que também esse veículo não é respeitado diante do modelo da rua. O modelo da rua ele não foi pensado para os motociclistas. Ele foi pensado para os motoristas, de alguma maneira. Pode crer. Mano, é da hora até essa pergunta. Eu cheguei aqui um dia, até tava comentando com o BK, que, mano, tem dia que eu fico com mais, tipo, quando eu tô pedalando, né, que eu fico com mais ranço dos motociclistas do que do ônibus, cara. Eu tenho sentido que os ônibus, os motoristas de busão, não todos, óbvio, né, mas assim, eu tenho tido essa sensação, assim, muito particular, tá ligado? Que os ônibus têm respeitado pra caramba a bike, tá ligado? Pelo menos nos caminhos que eu tenho feito, eu dei uma sentida que mudou muito, assim, de uns 2 anos pra cá. Antigamente os busão não tava nem aí. E aí os motociclistas agora, tipo, tirando fino da bike, tá ligado? Os caras passando assim do meu lado. Eu fiquei até com ranço esse dia, mas tô ligado que às vezes não é uma situação generalizada nem nada do tipo. Infelizmente, eu fui atropelado por um motociclista. Sério, mano? Sério. Como que foi? Infelizmente. O motociclista, ele invadiu uma área que não era permitida para motocicleta estar. Então você é pego de surpresa no instante que você está desavisado. E foi numa praça. Sabe quando você está transitando numa praça e aí o motociclista ele entra para cortar caminho, para fazer uma entrega muito rápida? Pode crer. Então foi nessa situação, nesse contexto que ele bateu em mim e de repente eu estava... Cara, é muito louco. Eu acho que nesse processo, a gente estava até comentando hoje também, que às vezes eu tenho a impressão que a rua, construída como esse espaço de disputa, né? Às vezes parece que tipo, o carro é oprimido, às vezes, pelo caminhão ou pelo ônibus, e aí quando ele vê o motoqueiro, ele oprime esse motoqueiro, e aí quando esse motoqueiro vê o ciclista, ele oprime esse ciclista, e às vezes a gente, enquanto ciclista, oprime o pedestre também, tá ligado? E a gente vai vivendo nesse campo de disputa. Educação no trânsito já é urgente. E os skatistas? Pois é. Será que a rua também não tem que ter um local para o skatista andar com seu skate tranquilamente? Não sei, mano. Aí é uma discussão que dá até para nós puxar bem foda, porque eu acho que às vezes a brisa do skatista é exatamente ressignificar aquele espaço, tá ligado? Se você fizer um espaço para ele, as pistas, beleza, da hora, mas tem muita galera que às vezes tem a brisa de andar num espaço que não foi feito para ele. Às vezes essa é a brisa de alguma galera. Mas aí é uma discussão que a gente vai... Eu adorei você usar essa expressão ressignificar. Porque, assim, a rua não é um projeto acabado. Sim, ela tá sempre em transformação, né, mano? Então chegou a hora, no século XXI, a gente repensar como a rua deve ser para todos. A rua não pode ser um espaço de um grupo único, fechado. Não tá certo. Pode crer. Mano, uma coisa que tá bem em alta agora também, e aí até uma pergunta que surgiu aqui nos comentários, é o lance de você misturar essa mobilidade ativa, né, do pedal com o lance das bikes elétricas, né? Tipo, como que você vê esse processo das bikes elétricas, patinete, agora já tem uma parte de coisa. Tem até umas motos, praticamente umas motos, né, mas que na verdade são classificadas como patinetes. Mas, tipo, como que você enxerga isso para a mobilidade, pensando esse veículo como mobilidade pela cidade? Eu vejo com bons olhos. Essa é uma tecnologia que é muito... Pode ser muito útil e ela pode ser muito bem utilizada. Se a gente criar o hábito e tiver uma pista legal para você usar uma bicicleta elétrica... Você pode ir para a sua faculdade, você pode ir para o seu show, você pode ir para o seu trabalho, você pode sair da Zona Leste e ir aí à Praça da Sé, de boa, numa condição melhor. Você pedala uma parte e outra parte você descansa. Porque também andar de bike não é para você sofrer. Com certeza, né? É isso. Não é para você sofrer, é para você ter um lazer com um objeto bacana. É uma das belas criações humanas. A bicicleta é uma bela criação humana. Eu vejo com bons olhos.
Pode crer. Lá no filme também, né, mano, você cita uma coisa que eu acho que é muito foda de pensar e que é o lance da integração, né, entre os modais e como que é difícil, às vezes, você conseguir utilizar, tanto falando dessa parte da bike elétrica, que às vezes já agiliza para você fazer grandes distâncias sem ter tanto esforço, mas se a gente pudesse, talvez, utilizar ela como de uma forma melhor, né, mais integrada com o ônibus, mais integrada com o metrô e os trens, talvez a gente também tivesse aí um aumento muito grande no número de pessoas que utilizam a bicicleta como forma de mobilidade, né? Como que você acha que poderia melhorar essa integração? Você traz uma questão brilhante. Essa pergunta é uma pergunta muito inteligente. Se a gente está falando de veículos, não deveria ter uma categoria de diferença entre esse veículo, correto? Então, se você tem um ônibus que serve o coletivo, você pode ter uma bicicleta que serve ao individual, mas ele vai servir também ao coletivo porque ele ocupa menos espaço, permite que mais pessoas usem a bicicleta. Se você tem o trem ou o metrô que também servem ao coletivo, você poderia integrar tudo isso que serve ao público, mas que de alguma maneira não dialoga. E todos eles são invenções que normalmente eram para servir o público. Então, se quem está pensando ou quem usa não participa do processo, acaba não percebendo que assim, os mecanismos de integração eles não funcionam porque não há diálogo. Não há diálogo, não tem propostas concretas de como a gente vai usar corretamente os veículos para a gente mesmo ser feliz. Então, a gente precisa de mais diálogos, os modais não funcionam. Então, na periferia, você vê coisas muito estranhas. Um motorista de ônibus que não gosta do ciclista, aí o motociclista que não vê com bons olhos o ciclista. É a completa falta de diálogo no meio onde todos têm que interagir. Falta diálogo. A gente precisa dialogar. Pode crer. Mano, você acha que a pandemia teve algum impacto sobre a bike em si, sobre a mobilidade com bike? Por conta também, né, de não talvez você se sentir mais seguro numa bike do que tá dentro de um ônibus ou de um trem lotado. Você acha que teve algum impacto nesse sentido? Sim, e vários impactos. Assim, para quem não acompanha muito o mundo de entregadores, então normalmente os entregadores eles rodam dentro de um círculo de 15 quilômetros a leste, 15 a oeste, 15 norte, 15 sul, 30 quilômetros. Então, assim, a pessoa, um entregador na pandemia, ele pode ter a chance de ter mais entregas para fazer. Mas se você pensar bem, uma pessoa que pedala o dia todo num ciclo de 30 quilômetros, como é que essa pessoa vai estar no final do dia? Assim, é um impacto econômico, é um impacto emocional? Será que ele vai ter mais saúde, menos saúde? Algumas pessoas deixaram de andar de bike por conta assim, de um problema de desinformação. Como é que eu pego essa doença? Como é que eu não pego essa doença? Quem é o grupo de risco? Tá todo mundo condenado, todo mundo vai morrer, tem que ficar em casa, é lockdown. Pedalar de máscara, né, mano? Pra mim foi uma coisa que ficou bastante, tipo, em dúvida. Foi, puta, porque eu não conseguia fazer as mesmas distâncias que eu fazia sem máscara com máscara, tá ligado? Aí eu comecei a entrar. Aí depois caiu, né, esse lance, tipo, é um esporte individual, uma forma de se locomover individualmente, né? Tipo, agora eu tenho me deslocado às vezes sem máscara mesmo, tá ligado? Quando eu vou entrar em algum lugar um pouco mais movimentado, eu coloco, mas enfim. Mano, a gente tá caminhando aí pros finalmente. Você queria falar mais alguma fita? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Esse momento aqui é um momento muito importante porque a gente toca em pontos e fala sobre grupos e pessoas que normalmente não têm voz na comunidade humana, na sociedade. Então, talvez, quando as pessoas falam em economia, a gente vai falar de economia, beleza, mas vocês estão falando dos entregadores?
nós estamos falando de esportes, nós estamos falando das pessoas que andam e usam a bike. Mas vocês estão falando dos que usam bike na periferia? Então, é muito importante que haja esse debate sempre maior. E, como sempre, a gente demonstra que o fato de eu estar no estúdio, que é numa periferia da Zona Leste de São Paulo, que a gente tem muito a oferecer ao debate e que a gente consegue fazer um debate de qualidade que a gente deve e pode contribuir. Sim. Inclusive, uma outra coisa que eu ia até citar foi uma conversa que rolou antes da pandemia, rolou ali no Galpão ZL, ali no Jardim La Pena. Inclusive, estava a galera da Ciclocidade também, que é a galera que produziu essa websérie. E de lá, mano, a gente teve algumas conversas, teve um encontro que foi bem massa, porque tipo, tiveram muitas opiniões diferentes, divergentes ali, mas eu acho que um ponto que ficou muito louco, eu acho que até uma ideia para a gente retomar, e não sei como, mas pensando, né, coletivamente, é a ideia dos planos de mobilidade. Mas antes da gente partir para um plano de mobilidade, né, aí, ao meu ver, foi até a ideia que eu dei lá no dia dessa reunião. Antes da gente partir para um plano de mobilidade da cidade de São Paulo, que é uma coisa gigante, o quão importante seria a gente, junto com as subprefeituras, por exemplo, pensar os planos de mobilidade nos bairros, né, nos territórios. Porque é muito louco, a gente fala direto aqui, o quanto que essa cidade é excludente, mas o quanto que é mega difícil eu sair, às vezes, por exemplo, se eu quiser sair, sei lá, de Ermelino e ir para São Mateus, é muito difícil. Às vezes eu demoro muito mais tempo do que para ir para o centro, tá ligado? Então, como que esses territórios não são conectados? E essa mesma lógica, às vezes, dentro de um mesmo bairro, tá ligado? Como que faz para a galera do La Pena chegar na Vila Curuçá, chegar na Cidade Nova, chegar na Vila Rosária, tá ligado? Como que são essas conexões até dentro dos próprios bairros? E acho que é muito importante a gente fazer essas discussões nesse nível, primeiro, local, cada território se organizando, pensando esse plano de mobilidade e, obviamente, aí com o tempo a gente amadurecer essa discussão para pensar quais são esses deslocamentos para a cidade. Vocês já pensaram sobre isso? Já tentou fazer alguma ação nesse sentido? Eu acho que assim, com o oxigênio novo que você traz, que grupos como o grupo que toma conta desse espaço traz, e com pessoas como a Jo, como o Yuri e outros, e eu também, a gente consegue fazer juntos isso. A gente está falando, na verdade, sobre cultura, né? Com certeza. A bicicleta é um exemplo de um bem cultural. Então, ela envolve gosto, ela envolve prazer, ela envolve uma série de aspectos que a gente tem que dialogar. E a gente está no lugar certo. Maravilha. Mano, acho que é isso. Queria agradecer muito também a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui trocando ideia com a gente. Reforçando que esse foi o Cine Pipoca. Todo mês a gente tem um filme ou uma série ou algum elemento audiovisual para a gente discutir. Mês que vem a gente vai estar falando aí sobre um filme produzido em São Miguel também, produzido aqui na Quebrada. É um filme do Andrew Cândido também, que ele participa. Falar também que o Cine Pipoca desse mês está sendo financiado pela Lei de Fomento à Periferia, pela 5ª edição. Né? Ressaltar mais uma vez a importância dessa lei, construída aí a muitas mãos por muitos coletivos ao longo de vários anos em todos os territórios da cidade. Então é sempre importante a gente relembrar e manter viva essa memória. E é isso. Aí, agradecer mais uma vez. E é isso. Mês que vem estamos aí com mais um filme, mais um Cine Pipoca. É nóis, galera. Valeu.